todos, ou bom dia ou boa tarde, não sei em que horário o pessoal vai ver, aliás o professor vai ver. Meu nome é Maria Fernanda Domingos Ferreira, sou do curso de enfermagem da Faculdade São Francisco da Paraíba. Vou falar sobre os alelos múltiplos e herança ligada ao sexo. Os alelos múltiplos é a classificação usada para denominar os genes que apresentam mais de 2 alelos em sua formação, ou seja, quando 3 ou mais alelos estão presentes na formação de uma única característica. Quando os alelos múltiplos ocupam o mesmo local no cromossomo, a variabilidade genética da população aumenta. Isso porque a quantidade de combinações possíveis entre os alelos para cada locus, espaço e gene é fixado, onde o espaço e o gene é fixado, torna-se maior. Vamos falar sobre os alelos, sobre genes alelos. São genes duplos que ocupam o mesmo espaço em cromossomos homólogos, pares de cromossomos presentes nas células diploides. De maneira geral, os genes estão presentes nos cromossomos, contudo, para que eles sejam alelos, é necessário que os cromossomos sejam homólogos. Um desses cromossomos é herdado do pai e outro da mãe. Os genes são uma parte do DNA. Sendo assim, eles carregam as informações genéticas dos seres vivos. E de acordo com a genética, cada ser vivo carrega uma quantidade de genes diferentes. São formados por pares que possuem ácidos nucleicos, o ADN e o RNA. É capaz de distinguir a tonalidade, a cor da pele e as características do indivíduo. Vamos falar agora sobre homozigotos e heterozigotos. O homozigoto são indivíduos que apresentam genes alelos idênticos no mesmo locus. A sua apresentação é formada apenas por pares, de letras maiúsculas ou minúsculas. Exemplo, podemos citar como exemplo o azão e o azinho. Já os heterozigotos, por outro lado, são indivíduos que apresentam genes diferentes. Eles são representados por uma dupla com alternância de letras, ficando da seguinte forma: azão, azinho, bezão e bezinho e etc. As letras maiúsculas representam alelos dominantes, enquanto as letras minúsculas representam os alelos recessivos. Os cromossomos acontecem durante uma divisão celular pela mitose. No processo das células que replicam para regenerar o tecido humano, e os cromossomos que carregam possuem o mesmo tamanho e informação genética. Logo, esses cromossomos produzidos durante a mitose são homólogos. O ser humano possui 23 pares de cromossomos, no total chega até 46, sendo 23 de origem paterna e 23 de origem materna. 2 dos cromossomos são sexuais. X representa o feminino e o Y representa o masculino. Assim, as mulheres apresentam pares de XX e os homens XY. Podemos citar como exemplo de alelos múltiplos animais e podemos citar algum exemplo de alelos múltiplos que costumam aparecer
que pode acontecer tanto em animais quanto em vegetais. No entanto, os exemplos mais comuns e de fácil compreensão são a formação dos grupamentos sanguíneos, que isso vai determinar, né, a cor da pelagem dos coelhos. Vamos falar sobre herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo refere-se aos genes localizados em cromossomos sexuais que estão envolvidos na determinação de características. Na espécie humana, o cromossomo sexual masculino Y representa poucos genes. O cromossomo sexual feminino X possui grande quantidade de genes envolvidos na determinação de várias características. Os cromossomos X e Y apresentam pequenas regiões homólogas em suas extremidades. Assim, praticamente não há recombinação entre seus genes. Os genes localizados no cromossomo X, que tem alelo correspondente no cromossomo Y, segue o padrão de herança ligada ao sexo. Assim, a herança ligada ao sexo está restrita aos cromossomos sexuais, enquanto a herança autossômica é a que ocorre no cromossomo autossômico. Vamos agora falar sobre tipos de heranças ligadas ao sexo, que são herança ligada ao cromossomo, herança restritiva ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Herança ligada ao cromossomo X. Quando o gene alterado está no cromossomo X, esse tipo de herança tem o padrão recessivo. É a herança materna nesse caso. Aos filhos homens herdam genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam um do pai e outro da mãe. Algumas doenças relacionadas ao cromossomo X. Vamos falar sobre o daltonismo e hemofilia. O daltonismo é a incapacidade de distinguir as cores vermelhas e verdes. E acontece mais em homens do que em mulheres. Chega de 5% a 8% dos homens, enquanto as mulheres chegam de 0,04%. É determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, sendo apresentado pelo alelo XD, enquanto o alelo dominante, o XD, condiciona a visão normal. Uma criança que nasce com o XD minúsculo é uma criança que tem o daltonismo, que tem essa dificuldade de distinguir as cores. Já um adulto, uma criança que tem uma visão normal, já vai ter um alelo dominante, que é representado pelo X e o D maiúsculo. Vamos falar sobre a hemofilia. Hemofilia é uma doença hereditária, que já vem de família, em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue. Os acometidos pela doença apresentam hemorragias abundantes e até pequenos ferimentos. E é mais comum dessa hemofilia de acontecer em homens do que em mulheres. Em mulheres é algo mais raro de ter essa doença. Vamos falar agora sobre a herança restritiva ao sexo. Esse tipo de herança corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, denominados de genes orlandricos, acho que se diz assim. Esses genes são herdados de pai para filho. Um exemplo de herança restritiva ao sexo é a hipertricose, e se caracteriza pela presença de pelos
grossos e longos nas orelhas masculinas. Herança influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança ocorre quando alguns genes expressam-se em ambos os sexos, mas comportam-se de modo diferente em homens e mulheres. Um exemplo dessa herança é a calvície. O gene que condiciona essa característica encontra-se em alelo autossômico e comporta-se como dominante no homem e recessivo nas mulheres. Para a mulher ser calva é necessário que seja homozigota e recessivo, enquanto o homem precisa ser apenas ter um alelo dominante. Essa diferença de comportamento é devido ao ambiente também hormonal e também depende de cada indivíduo. Tem homens que não têm esse problema em relação à calvície e tem mulheres que têm esse problema em relação à calvície, como também tem mulheres que não têm, como homens também. E essa foi a minha apresentação.